comissão da Justiça Esportiva do Estado de São Paulo. E desde já passo a constatar que dois processos tiveram adiamento, que é o 92 e o 96, e nós temos preferências. A primeira preferência é o processo 97 da pauta. Aliás, 97 é o número de processo, centro de pauta, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra para o primeiro caso. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Tenho os cumprimentos aos demais auditores, à Procuradoria, aos outros defensores presentes. Processo número e a secretaria, claro, para esquecer deles. Processo número 97, 2025, jogo entre Grêmio Novo Horizontino e Santos Futebol Clube, pelo Paulista, realizado no dia 9 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação do Santos, com incurso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, em virtude de ter dado atraso, conforme você está na súmula, de 1 minuto para o reinício da partida, em decorrência do atraso de 2 minutos para o retorno da agremiação do Santos para o reinício da partida. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade também para fazer o que eu não fiz no início, cumprimentar todos os presentes. Chego atrasado, ainda com os cumprimentos. Colegas auditores, a Procuradoria, advogados presentes, aos nossos servidores aqui sempre prestativos, ao nosso público presente. Passo, então... Deixa eu ver. Não fiz escrita, não. Passo a palavra à Procuradoria para a sua manifestação. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os presentes. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Caroline. Doutor Marcelo, para a sustentação pela agremiação. Doutor Marcelo, está com a palavra. Senhor presidente, nobre senhor relator, nobres senhores auditores, nobre procuradora desta Corte Esportiva, amigos da secretaria, nobres colegas. O Santos Futebol Clube não veio aqui fazer uma defesa em si sobre o que ocorreu. Houve realmente um atraso de 1 minuto na partida para o reinício da partida no jogo em tela. Apenas e tão somente o Santos está aqui para tentar fazer uma uniformização de entendimento do artigo 206. O artigo 206 pode se passar de R$ 1.000 por minuto de atraso. É o que algumas comissões, 2 comissões, a segunda está quase chegando a essa conclusão, de que não pode. E nós também entendemos que não. O artigo 178 é fulminante. O artigo 178 tira qualquer dúvida sobre se pode ou não ultrapassar o máximo ou até o mínimo. Por quê? Diz o artigo 178, o órgão jurisdicante, na fixação das penalidades, entre limites mínimos e máximos, levará em conta a gravidade da infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes esportivos do infrator, e aqui vem, e as circunstâncias agravantes e atenuantes. Aqui o Santos não abre, até por lealdade processual, realmente sim, até o relator não disse, mas há realmente nos autos, o Santos é reincidente e reincidente específico, e nesse campeonato, ou seja, não tem como nem se alegar que foi no campeonato passado, como já se alegou anteriormente, mas aqui o Santos não abre mão de um direito seu, de que o limite máximo previsto no artigo 206 para o minuto de atraso seja respeitado. E por que eu digo isso? Mutantes, vamos levar em consideração, se fosse um atleta, no artigo 254A, o limite é 12 partidas. Não pode se dar a ele 18 partidas. No artigo 250, o limite é 3 partidas. É de 1 a 3. Então, você não pode dar 4 partidas. O limite no 206, R$ 1.000 por minuto. Então, isso não pode ser ultrapassado. É o que diz o artigo 178. Diante disso, nós pediríamos que a pena aplicada ao Santos Futebol Clube por 1 minuto de atraso no artigo 206 seja fixado de acordo com os limites fixados e determinados pelo artigo 178 do nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse o pedido que nós estamos deixando ao excelso critério de vocês.
Obrigado, doutor Marcelo. Passo a palavra ao relator do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o Dr. Marcelo pela brilhante defesa apresentada. No entanto, ainda de ter uma questão ainda de maneira prematura, podemos ainda rever o posicionamento dessa primeira comissão que vimos externando nesse começo de ano. Inclusive, proferir um voto no mesmo sentido hoje, então seria muito contraditório uma mudança de entendimento sem um maior debate. Portanto, eu vou levar em consideração, sim, as palavras do Dr. Marcelo, com uma futura avaliação mais minuciosa a respeito do artigo, mas mantendo a posição até agora externada, meu voto pela condenação da equipe do Santos, levando em consideração a incidência específica, como bem colocado pelo Dr. Marcelo, a penalidade de R$ 1.800, por um minuto de atraso, R$ 900, pela reincidência, R$ 1.800. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, doutor Wesley. Como voto, doutor Ricardo Tupluva. Parabenizo o Dr. Marcelo, agradeço mais uma vez a presença e na esteira do relator, eu ainda voto dessa forma, considerando sim, né, a gente tem uma tabela nova e considero ainda a reincidência duplicando a pena e, portanto, acompanho integralmente o voto do relator e aproveito para dizer que nós temos debatido bastante esse tema aqui e agradeço a sua contribuição para isso, doutor. Muito obrigado. Com o voto, doutor Breno. Presidente, cumprimento em vosso nome toda a composição da primeira comissão, cumprimento o relator pelo brilhante voto proferido, a quem acompanha integralmente, agradeço a presença do doutor Góes também, que sempre contribui e enriquece para o debate, sem prejuízo, obviamente, de revisitarmos nosso posicionamento sempre que instado e provocado a fazê-lo. Cumprimento também a Procuradoria e acompanho integralmente, presidente. Muito obrigado, doutor Breno, pelas razões já explicitadas. Também cumprimento as sustentações realizadas pela Procuradoria e pelo advogado. E também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade aplicada uma sanção de multa de R$ 1.800. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Passo agora a próxima preferência, é o processo 56, que é o item 2 da pauta. Relatoria do doutor Breno, que está com a palavra. Presidente, novos clientes anteriormente, partida pelo Campeonato Paulista 2 Profissional Interlinense e Portuguesa, Procuradoria de Justiça Desportiva, apresenta denúncia em face da Grêmio Fluminense, que imposto no artigo 36 do CBJD, pois consta que a equipe mandante atrasou em 6 minutos para sua entrada no início de campo, o que ocasionou o atraso de 5 minutos da partida. Também apresenta denúncia em face da equipe da Portuguesa, por imposto no artigo 206 do CBJD, pois consta da súmula que a equipe visitante atrasou 3 minutos para apresentar sua equipe em campo, o que ocasionou o atraso no início da partida em 5 minutos. Também apresenta denúncia em face da equipe turinense, como imposto no artigo 191, inciso 3º do CBJD, pois consta do relato da partida que em diversos pontos do campo havia falha no gramado e pragas espalhadas pelo campo de jogo, pediu a aplicação dessas medidas previstas. E, por fim, apresenta denúncia também em face do senhor Breno Lucena, como imposto no artigo 258-B do CBJD, pois consta do relato da partida que o mesmo adentrou o campo de jogo, mesmo com o pedido da equipe de apoio, para que esperava que a arbitragem descer para o vestiário. Há também prova de vídeo apresentada pela defesa, senhor presidente, além de prova de documentos. É o relato essencial. Muito obrigado. Tem sustentação da Procuradoria. Alguma prova a ser produzida, doutor? Então, a Procuradoria com a palavra. Presidente, se permite, tem um vídeo, na verdade, que a defesa apresentou. Eu acho que seria importante, talvez, a Procuradoria se manifestar após a instrução processual. Então, vamos dar uma olhada no vídeo antes, depois a gente faz a manifestação. Boa tarde a todos. Eu vou me aproximar só para mostrar quem é o Breno, tá? É este senhor aqui de calça jeans e camiseta preta falando com o atleta do próprio Linense. Só chamar a atenção que ele cumprimenta, inclusive, outras pessoas da comissão também credenciadas.
enquanto a arbitragem se retira. Só isso. Não precisa alongar tudo isso, não. Senador satisfeito? Então, a palavra para a Procuradoria para a sua manifestação. Obrigada, presidente. Obrigada, meu colega. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Em que pese o vídeo demonstre ele ali, mostra a gente tem a presunção da veracidade da súmula e demonstra que ele não aguardou o que foi o pedido, a equipe de arbitragem sair do campo antes de entrar. Por isso que a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigada. Obrigado. Passo a palavra, então, à doutora Ana Beatriz, pela defesa. Pode ser, doutora, depois o Otávio faz. Não quero que tem mais contemplados na sua defesa, né? O meu que tem mais contemplado, mas a gente vai falar. Como quiserem. Quem quer fazer primeiro? Tudo bem, relator? Então, mandando, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, presidente, relator, procuradoria, novos auditores, secretaria, meus novos colegas. Eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que fica um pouco mais fácil. Tendo em vista que o Breno, primeiro, antes de mais nada, ele não tem antecedentes, a própria súmula fala que ele estava credenciado, e, como eu quis demonstrar, outras pessoas também estavam dentro do campo e não foram denunciadas. Em que pese falar que foi pedido, ele afirma, né, não consegui trazer aqui o depoimento dele, mas ele afirmou que ele não viu isso, senão ele teria com certeza respeitado. Mas a gente sabe que o artigo em si, ele fala em invadir o local, enquanto uma partida ocorre. Neste caso, a partida já havia sido solucionada, já tinha sido finalizada, não tem uma motivação que ele vai atrás de um árbitro, ou enfim, alguma coisa que motivasse qualquer tipo de perigo naquele momento, ele simplesmente vai em direção a um atleta da sua equipe para conversar e cumprimentar. Ele cumprimenta, bate palmas para a torcida e nada mais ocorre. Tanto que outra pessoa também, da mesma agremiação, entra, cumprimenta, sai todos normalmente sem nada acontecendo. Então, falar aqui de invasão de local é um pouco forçoso nessa situação, entendendo que não há nenhum tipo de invasão. Por essa razão, pede-se pela dissolução dele, e se assim novos auditores não entenderem, pede-se pela aplicação mínima, não me recordo de memória agora se há conversão em advertência, mas se houver, por gentileza. Com relação ao gramado, eu juntei alguns documentos que tratam com relação ao ABCB do Linense e ao laudo sanitário de higiene também do Linense. Ao final do processo, existem duas fotos, que é o programa paulista de gramado, que foi realizado em novembro do ano passado, e que consta o estádio do Linense como um dos gramados que estavam sendo revitalizados e colocados nos termos. Foi de grande estranhamento para todos os linenses, inclusive em vendo o próprio vídeo, percebe-se um gramado certamente uniforme. Quando se fala de pragas, de 3 tipos de gramados diferentes, é complexo entender porque o ABCB, tanto o laudo de higienização e principalmente os requisitos da federação para que haja jogo, então eles têm um requisito muito severo com relação ao gramado. Então, se realmente o gramado estivesse nessa situação, creio eu que a própria federação nem permitiria que houvesse um jogo em cima disso. Deixando claro que a todo tempo o gramado não tem pragas, e tampouco se há alguma diferenciação de um lado para o outro, é exatamente porque se coloca um novo gramado e ele se adapta de forma igual, mas isso não significa que são gramados diferentes ou que têm proporcionalidades diferentes. E sim um cuidado do próprio gramado. Querendo ou não, nos últimos dias tivemos muitas chuvas, que prejudicaram muitos gramados, não só do Linense, como outros gramados por aí, em todo o Campeonato Paulista. Então, isso tem que ser levado em consideração, pedindo, portanto, aqui também a absolvição do caso. Tendo em vista que há uma grande preocupação com o gramado e, pela própria documentação demonstrada, teve o cuidado com ele o tempo todo. Por fim, com relação ao atraso, exatamente pela presunção de veracidade da súmula, e a gente não tem como desconstituir aquilo que foi colocado de forma documental,
pede-se a aplicação não dos 6 minutos, mas sim dos 5 minutos, que foi o efetivo atraso ocorrido para o início do jogo. E diante disso, tendo em vista que o Linense não é reincidente, também passo aqui a utilizar da tese que o Dr. Marcelo acabou de utilizar, que tem sido bastante contribuído nas outras funções, que é exatamente não exceder 1.000 minuto, independente da reincidência ou não. E levar também em consideração aqui o artigo 182A com relação à parte financeira do clube. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Passo então o relator para o seu voto. Desculpa, o senhor fala pelo demais, não, desculpa. Eu achei que já tinha todos o doutor Fábio. A gente fez a maior discussão de quem falava primeiro, eu estou passando perto aqui. Por favor, doutor Fábio. Você sentiu. Não, sim. Doutor Fábio, pode Perfeito, fazer. presidente. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Doutores, teria que me alongar aqui um pouco diante do entendimento dos senhores com relação ao 16, mas eu prometo que não usarei os 10 minutos. Né? Primeiro, iniciaria aqui a defesa da portuguesa com relação aos 3 minutos. O que ocorreu? Ela demorou 3 minutos, atrasou 3 minutos de tempo regulamentar, né? E, em tese, isso gerou, né, o atraso do início da partida, que, pela aplicação ali da súmula 1 de 2014 e junto com o artigo 8.3 e tal, incide no 206. Né? O 206, contados em minutos, né? No caso em tela, eles atrasaram 3 minutos e o atraso da partida foi em 5 minutos. Né? Os senhores concordaram comigo que provavelmente esses 3 minutos de atraso, caso a causa do atraso fosse outra, né, poderia gerar 5 minutos de atraso no início da partida. Mas esses 3 minutos de atraso do tempo regulamentar, certamente eles não geraram os 5 minutos. Né? Motivo pelo qual a agremiação não deve responder pelos 5 minutos e sim pelos 3 minutos. Por quê? Caso ela entrasse no tempo correto, esse saldo de 2 minutos, com certeza ocorreria um atraso. Por quê? Se fosse referente a isso. Por quê? Seria, com toda a vênia, incompetência da arbitragem. Porque a arbitragem demoraria esses 2 minutos pelo menos, né? Porque atrasaria esses 2 minutos pelo menos. Porque a equipe teria entrado no tempo correto. Ou seja, o pleito dessa defesa é que a agremiação responda apenas pelos 3 minutos, né? Considerando que não, pelo esforço, que não poderia, seria impossível esses 3 minutos de atraso gerarem 2 a mais, né? Impossível. Agora, passando ao ponto da questão da reincidência. Todas as agremiações aqui serão reincidentes. Por quê? Porque os campeonatos são anuais, né? Embora sejam anuais, as agremiações elas participam de vários campeonatos. Então, se uma agremiação participou da Copinha do ano passado, por exemplo, ou que a Copinha começava um pouco mais tarde, e ela foi julgada e condenada no 206, certamente ela vai levar essa incidência nos próximos 12 meses, ela vai levar para todos os campeonatos. Então, raramente a gente vai encontrar uma agremiação que não seja reincidente, né? Porque a reincidência do código ela não é específica. Né? Então, não raramente a gente encontra uma incidência que não é específica, uma agremiação que não é incidente específica. Mas, passado esse ponto, a dobra, né? A dobra por conta da incidência. Né? É sempre uma matéria, desde que editaram essa tabela de valores, né? A gente vem poderia falar criticando para poder melhorar essa tabela, né? Em vários aspectos. Porém, uma das demandas, a gente se encontrou, nós no sindicato tivemos pelo menos 3 reuniões no ano passado com a doutora Mariana, com o pessoal do tribunal, né? Para discutir, dentre outras coisas, a tabela. E uma das demandas principais em relação à tabela, tirando aqui o acréscimo de 100%, que os senhores
sempre que a gente está conversando, eu falo do 100%, que é equivocado e tal, porque o agravante poderia ser menor, ela deveria agravar e não duplicar, obviamente. Mas uma das demandas era a questão da reincidência ultrapassar a pena máxima do minuto prevista no próprio CBJD, né? Então, eu falei com a doutora Mariana, doutora, uma coisa importante é que tem comissão que respeita o limite dos 1.000 minutos, mas tem comissão que entende que seria na incidência poderia ultrapassar os 1.000 minutos, né? Considerando isso como uma causa de aumento, né? Por analogia ao processo penal, né? E aí eu sempre, conversando com ela, eu disse, olha, se a gente for considerar as três fases de fixação da pena, a gente tem ali a fixação da pena base, depois nós temos lá no 179 e no 180 as agravantes e atenuantes, né? Porém, não temos aqui especificamente as causas de aumento, né? Porque a causa de aumento ela tem que estar prevista ali no artigo. Embora tenhamos uma causa de diminuição, ou duas, né? Que seriam o 182 e o 182A, que são as únicas causas de diminuição que, nesses casos, né, entendo aqui o argumento trazido pelo Dr. Góes do artigo 178, porém, o 182 ele permite que você passe da pena mínima, obviamente em benefício ao infrator aqui, né, o denunciado, para, por exemplo, cortar pela metade a pena mínima. Então, uma pena de 15 dias ficaria em 7 dias. Né? Uma pena... até em partidas é um pouco mais difícil, mas normalmente nos prazos, né? E nas multas. Passando, por exemplo, R$100 do minuto, do atraso, que antigamente aplicávamos para as categorias de base, antigamente o minuto ficava em R$50, né? E aí com a tabela foi aumentando, mas a questão o próprio... então, por isso, eles editaram aqui a tabela, né, e colocaram as agremiações e incidentes receberão um acréscimo de 100%, isso não foi sanado, né, o acréscimo continuou de 100%, porém, colocaram ressalvados os casos em que se ultrapasse o limite máximo de R$1.000 por minuto, estabelecido pelo 206, hipótese que o percentual de acréscimo decorrente da incidência deverá ser ponderado a critério dos julgadores. No caso, o que seria essa ponderação, né? Na hipótese de ultrapassar um minuto. Seria, no caso do Paulista 1, R$900. Qual que seria o percentual? O percentual seria de os 10% ali, talvez, ou um pouco mais, né? Aí já não sou tão bom de matemática, mas não, né? Seria uns 11%, 11%. Porque aí iria até os R$1.000, não ultrapassando, né, o valor. Por quê? Justamente a referência, né, a tabela justamente pela referência, utilizaríamos todas as comissões que ficariam não ultrapassando os R$1.000. Mas é importante também, né, e até que o Dr. Wesley falou, seria incoerente eu julgar diferente, né, de uma decisão que eu dei hoje. Mas eu gostaria de acrescentar, doutor, que sempre que a gente muda de opinião, a gente vai ser incoerente com uma decisão que a gente já teve. Né? Então, faz parte. Se a gente mudar o entendimento, né, todo aquele entendimento que a gente tinha que gerar resultados, os resultados vão ser incoerentes, porque a gente mudou de opinião. Então, uma hora, os senhores terão que ser incoerentes. Caso, né, mudem para qualquer situação, caso mudem de entendimento. Né? E nesse caso, eu entendo que é importante, até para a uniformidade, né, das decisões, de que seja respeitado o que está previsto no artigo 16, né, que o minuto ele é até R$1.000, o máximo fixado, né, e justamente para que todas as comissões julguem da mesma forma, e até porque assim como o Dr. Góes explanou, né? Imagine aqui um caso de um dos 258, que a pena é de 1 a 6 partidas. Então, pega alguém que já é reincidente, um atleta que é reincidente, então ele tomou aí 2 partidas de suspensão na vez anterior, está aqui no histórico dele. Então, eu não vou aplicar 2 partidas, vou aplicar 3, mas como ele é pela gravidade e pela reincidência.
Mas como ele é reincidente, vou aplicar 4, mas como ele é reincidente, eu vou dobrar. Vai para 8. Eu poderia dobrar para 8? Não poderia, porque o próprio artigo prevê que são 6. A pena máxima são 6. Aqui seria a mesma coisa, o minuto é R$ 1.000. Né? Passado de R$ 1.000, estaríamos aqui num descumprimento, né? Diante da inexistência de uma causa de aumento, que deveria estar prevista no próprio artigo, né? A gente estaria diante de um ultra petita, talvez, extra petita, seria mais aqui, o que não está previsto, né? Então, esse é o plano da defesa. Que os senhores entendam aí meu ponto de vista e mudem de entendimento e que sejam coerentes aqui. Né? E brincadeiras à parte, eu peço que a aplicação seja sobre 3 minutos, né? Entendendo que seria impossível, né? Só sem querer ser repetitivo, 3 minutos de atraso para entrar, darem um atraso de 5 minutos, né? Que seria incompetência do juiz em 2 minutos, né? E de que a pena, no caso da incidência, não ultrapasse ali os R$ 1.000. E aqui a 2 é 800. Essa é a defesa. Desculpa por me estender tanto. Muito obrigado, doutor Fábio. Agora sim, não havendo mais sustentações, passo ao relator para o seu voto. Presidente, cumprimento novamente por seu nome e agradeço tanto a Procuradoria quanto a Beatriz, quanto ao doutor Fábio, pelo profundo debate e reflexão colocada aqui. E aqui, antes de proferir meu voto, eu gostaria de dizer, e já fazendo a referência ao doutor Wesley, aqui, peço bem a defesa, não se trata de ser coerente ou incoerente em relação a isso. Acho que o que a defesa colocou é um processo de amadurecimento intelectual das teses apresentadas. O que me parece incoerente, e corretamente o Dr. Wesley apontou, é que numa mesma sessão de julgamento, no mesmo dia, casos exatamente iguais, as razões de decidir ser diferente. Isso sim é incoerência, diferentemente no processo de amadurecimento da discussão apresentada. Então, apenas fazendo esse adendo aqui, eu vou começar, como a doutora Ana Beatriz mencionou, eu vou começar de trás para frente, talvez para facilitar no melhor andamento do feito. Presidente, posso seguir direto para cada um dos denunciados ou você me prefere que eu profira de um e colete os votos? Não, para mim pode fazer tudo bem, fazer de todos, e os colegas estão acompanhando. Acho que é mais fácil, ou querem que faça fatiado? Pode ser total. Perfeito, presidente. Então, iniciando de fato, como a própria doutora Ana Beatriz mencionou, de fato, iniciando pelo senhor, denunciado senhor Breno Lucena, melhor dizendo, consta aqui da denúncia que ele adentrou o campo quando, na verdade, havia um pedido de esperar, de que aguardasse, senhor presidente. Houve apresentação de prova de vídeo aqui que demonstra ele no campo, mas não demonstra o momento que ele adentrou o campo. Então, me parece que a presunção de veracidade relativa da súmula não foi infirmada em razão disso. Mostra ele lá e depois, em determinado momento, ele interagindo, conversando com outras pessoas presentes naquele momento, ele saindo, aguardando, cumprimentando, enfim. No entanto, me parece, senhor presidente, que no caso concreto aqui, não havia uma proibição material, essencial, de que ele não poderia entrar, mas houve um pedido que se aguardasse. Nesse caso, no entanto, esse pedido que se aguardasse não é suficiente para deixar a conduta atípica no presente caso. Então, eu entendo, como bem capturado o artigo 25b do CPJD, eu entendo pela aplicação da sanção mínima, que no caso seria de uma partida, porém, considerando que, na verdade, houve um pedido de que se aguardasse, ou seja, a entrada dele seria permitida, mas apenas diferida, só o momento que isso seria possibilitado, me parece de menor gravidade. Então, considerando isso, eu converto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 258b, a sanção de suspensão em advertência. Presidente, em relação à equipe do Linense, na denúncia do artigo 191 do CPJD, inciso 3º, sobre a qualidade do gramado, me parece, com a devida vênia às razões da defesa, que houve a juntada de documentação, sim, e essa documentação será considerada para fins de sanção, mas me parece que o fato de ter uma autorização para a realização do campo ou não, isso não furta a responsabilidade da equipe mandante, do responsável pela qualidade do gramado, ou por toda a infraestrutura do estádio, ali de onde está ocorrendo a partida, de preencher o regulamento, de cumprir os requisitos normativos necessários para o caso. Então, eu entendo aqui, com a máxima vênia, como configurada a conduta do artigo 191, ainda que se falasse, olha, não teve prejuízo à partida, de fato não teve. E aqui, gostaria, doutora André, de cumprimentar a defesa nesse caso, que houve o cuidado de apresentar ao VCB, o parecer e todos os documentos necessários.
Nesse sentido, não obstante a configuração do artigo 191 do CBJD, e que poderia aqui, nos termos da tabela, aplicar uma multa de R$ 700, também é permissível para a conversão da sanção de multa em advertência, e é como eu defino nesse caso. Pois bem, passando a parte final aqui, que na verdade o deslinde do feito vai ser comum tanto à equipe do Linense quanto da Portuguesa, em especial a defesa do Dr. Fábio, que fala, olha, tem um atraso de 3 minutos, mas na verdade seria até uma aspas, uma incompetência da equipe de arbitragem ter dado um atraso de mais 2 minutos, de 5 minutos. Eu entendo os argumentos, Dr. Fábio, mas me parece que nos autos não há elementos que corroborem isso. E por que eu digo isso? Porque há diversos casos, eu já relatei, todos os nobres auditores aqui também já pegaram casos semelhantes, que o atraso, por exemplo, a título meramente exemplificativo da equipe do Linense no presente caso foi de 6 minutos. Então, me parece até um contrassenso falar que houve incompetência da equipe de arbitragem, quando na verdade o atraso não foi nem de 6 minutos, foi de 5. Ou seja, provavelmente, a equipe de arbitragem correu com alguma coisa ali para que não desse um atraso de 6 minutos, mas de 5 minutos. Então, até a tese de defesa me parece que seria contraditória nesse aspecto. Portanto, renovando-se as vênias, eu não considero, para fins de capitulação do artigo 206, os 3 minutos mais os 5 minutos. E talvez aqui seja a última notícia boa que eu dei nesse caso. E por que eu digo isso? Porque não é os 6 minutos que eu entendo pela aplicação no caso da equipe do Linense. E aqui, pelo mesmo fundamento. Se a equipe do Linense demorou 6 minutos, inclusive há relatos na partida de que o próprio responsável falou, olha, a nossa equipe não vai se aquecer em menos tempo para poder começar no tempo. Ou seja, assumiu o risco no presente caso. Pois bem, não bastasse isso, o zelo e a diligência da equipe de arbitragem deu, de fato, somente a 5 minutos, o atraso da partida. E, nesse caso, ambas as agremiações desportivas, elas são reincidentes específicas no artigo 106. Dito isso, senhor presidente, pela tabela fica R$ 800 o minuto. E aqui, mais uma vez, até por coerência, talvez sem prejuízo, obviamente, aqui não tem o menor problema em reconhecer isso, que a gente está sempre num exercício constante de amadurecimento e debate aprofundado sobre as discussões apresentadas, sobre uma análise mais reflexiva e mais aprofundada sobre o tema. Porém, considerando que há precedentes de hoje, tanto oral aqui na sessão de julgamento, quanto precedente do Dr. Wesley e precedentes da semana passada, não me parece com a máxima vênia que essa discussão sobre o limite de R$ 1.000 neste momento, sem prejuízo, novamente, de revisitarmos esse assunto, de revisitarmos essa discussão, seja de fato reformada. Mas por que eu entendo que, neste caso, não seja o óbice do valor de R$ 1.000? E o primeiro ponto é que, na verdade, o próprio artigo, a tipificação, né, melhor dizendo, a estrutura normativa do artigo 178, 182, ele traz, olha, são os critérios atenuantes, agravantes, circunstâncias particulares de cada caso, enfim. E o ponto é, se de fato, conforme o próprio Dr. Fábio falou, que o 182, ele seria uma causa de diminuição e, portanto, poderia ser abaixo do limite, me parece que a fixação da sanção da minutagem respeita o limite dentro, né, de R$ 100 a R$ 1.000. No presente caso, a fixação por si só, a tipificação, a conduta, a adequação jurídica, ela está bem capitulada, ela está dentro desses limites. O que se verifica, na verdade, é uma causa na dosimetria da pena, em um outro momento da sua aplicação, que então se ultrapassa ou não. E por que digo isso? O doutor Fábio que mencionou, então se fosse no A1, não seria de 100%, seria de 10%, a tabela é um valor sugerido, etc, etc, etc. Mas me parece que a gente tornaria a letra morta a própria norma da reincidência. E por que digo isso? Porque, de fato, já é conhecimento de todos aqui, a própria definição de reincidência aqui é específica ou é genérica? No entendimento desse tipo de relator que nos fala, a reincidência tem que ser específica, porque se não fosse específica, seria talvez uma outra incidente, não uma reincidência na mesma configuração. Então, nesse sentido, enquanto se aplica uma norma em bonam partem para os denunciados, essa norma também já prevista, também já devidamente expressa e clara, também se aplica no presente caso. Então, considerando toda a estrutura normativa e a interpretação sistemática do CBJD, eu entendo, de fato, pela configuração da sanção, e aqui já passando para a conclusão, presidente, de 5 minutos de atraso para ambas as agremiações esportivas, a R$ 800 o minuto, ou seja, 4.000, com a aplicação da reincidência de ambos os casos, R$ 8.000. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Breno. Parabéns pela ampla, detalhada e minuciosa exposição do seu voto. Passo, então, agora a coleta dos votos dos demais auditores. Com o voto do Dr. Wesley.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradeço a deferência do nobre relator e parabenizo pelo brilhante voto, pela brilhante exposição do que vemos discutindo. Como bem colocado, doutor Fábio, nós estamos abertos a uma profunda análise, mas seria mesmo coerente mudar na mesma tarde, sem uma profunda reflexão sobre todos esses termos. Por esse motivo, eu acompanho integralmente parabenizando o relator. Muito obrigado. Como voto, doutor Ricardo Tucunduva. Eu quero parabenizar o voto do relator, realmente uma explanação brilhante também. As defesas apresentadas, né, dizer que todos nós aqui somos amantes do direito, né, e, portanto, amantes do debate, né, novas ideias sempre aqui serão discutidas, né, sempre irão acrescentar, né, o nosso entendimento. Né, aqueles que veem também o direito como arte, né, sabem que a arte é a mola propulsora, né, da sociedade, da evolução social. Então, tenho certeza que é uma tarde que vai nos causar, né, bastante dedicação aos estudos, para que posteriormente possamos eventualmente mudar aquilo que pensamos. E agradeço, portanto, a manifestação de todos por conta disso e acompanho integralmente o voto do relator. Muito obrigado, Ricardo Tucunduva. Faço aqui também algumas breves reflexões a respeito do assunto, sem prejuízo de avançar na reflexão, mas me parece que é um tema que é quase que essencialmente matéria de direito, né? A interpretação da aplicação do teto ou não, e talvez uma solução seja o STJD, acaba pacificando, simulando o assunto. Seria mais adequado e uniforme para todo o país, porque nós estamos aqui a analisar mérito, questão de fato, quer dizer, questão de fato ou prova nesse sentido. Nós estamos aqui a falar da aplicação de um dispositivo legal, se ali está ou não contemplado um teto de uma possível tabela. Ou se a tabela poderia existir, mas parece que isso tem sido pacificado. De toda sorte, seja com a existência ou não da tabela, se o teto dos 1.000, ele tem ali realmente as questões todas que a gente avalia hoje ou não, se em 2 ou 3 fases de dosimetria da pena, enfim. Mas me parece que caberia ao STJD trazer uma súmula a respeito do assunto. Porque, diferente disso, nós começamos da margem para toda a comissão começar a aplicar um entendimento diferente. Uma coisa é analisar um caso concreto, uma matéria de mérito, e nós passarmos a entender que aquilo pode ser convertido a isso, aquilo por maior ou menor gravidade. Isso pode ser convertido a advertência, isso não, como a gente já faz aqui no caso concreto. Isso tem um grau de subjetividade do caso concreto que nós podemos fazer diferentemente em cada uma das comissões ou dos tribunais do país. Agora, a interpretação de um dispositivo legal de forma objetiva, como esse que a gente tem agora debatido, me parece que deveria vir de uma forma unificada de entendimento. Mas fica aqui minha provocação e pensamento a respeito do assunto. E talvez até que se venha uma coisa regrada ou mais uniformizada, me parece que a manutenção da decisão tal qual vinha sendo proferida até o final do último ano, me parece que traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos, inclusive para as agremiações poderem fazer as suas defesas de forma mais efetiva, sabendo o tamanho da sanção que lhes será imposta. Para além disso, trago uma outra pequena reflexão, que também é a respeito de situações como a concreta de hoje, em que eu tenho uma agremiação atrasando 5 minutos e a outra atrasando 3 minutos. E a de menor minutagem sendo responsabilizada pelos mesmos 5 minutos da de maior minutagem. Talvez fosse o caso, apenas refletindo aqui, parabenizando desde já os colegas e o voto preferido, de se pensar se não seria o caso em situações como essa, para eventuais situações semelhantes, que é que a sugestão inclusive a Procuradoria, quando tenho uma agremiação sustentando um teto de minutagem maior, que é o que levou efetivamente ao atraso efetivo da partida, e por isso o 206, denunciada efetivamente pelo 206, porque inequivocamente ela gerou atraso efetivo. E a de menor minutagem do que o atraso efetivo, talvez pelo 191, porque ela descumpriu a regra também em 3 minutos. Não é que ela não tenha que ser sancionada, mas não se sabe se o minuto final foi pelo seu atraso, foi inferior ao atraso efetivo da partida. Aí, talvez, nesse caso, como ela não tenha dado causa, mas cometeu uma infração, ser o caso da denúncia pelo 191 e a sua sanção ser um pouco menor. É a única reflexão que eu deixaria em relação ao presente caso, que me parece que assiste razão à defesa nesse ponto. Eu estou sancionando por 5, alguém que só atrasou 3. E que se eu não tivesse a outra agremiação, tudo bem essa discussão.
Mas como eu tive uma outra com tempo superior, talvez essa outra tenha dado efetivamente a razão pelo atraso efetivo. Então, com essas observações e essas considerações, cumprimento aqui todas as sustentações realizadas, muito bem detalhadas, todos buscando alcançar o melhor objetivo aqui, que é uma entrega de prestação jurisdicional com a maior qualidade. Acompanho também o relator, dada a argumentação toda aqui já trazida, e declaro que passo então a listar as sanções. Ao senhor Breno de Lucena, uma sanção de uma partida convertida em advertência, a agremiação linense pela infração a 191, pela questão do campo, da qualidade do gramado, uma sanção de multa convertida em advertência também pelas razões já expostas pelo relator. A agremiação linense, então, uma sanção de R$8.000, considerada já reincidência, e a agremiação da Portuguesa, no mesmo importe, uma sanção de R$8.000 já considerada reincidência e entendimento de que infringiu o 206 pelo limite do atraso de 5 minutos. É nesse sentido que fica apregoado aqui, então, o resultado final. Se me permitem pedir o acordo. Vai solicitar também, hoje já vai ser completo, que solicitar também. De tudo ou de quais pontos? Só 36. Então, o doutor Fábio pede só o 206 da Portuguesa. Então, o doutor Fábio pede o acordo específico da situação da Portuguesa 206 e da doutora Bem, só os 26. só o 206 do Linense. Então, eu pergunto que nós temos que estar fazendo foto de tudo e nós estamos falando de duas coisas pontuais. Então, fica então solicitado a aprovação do acordo no caso da Portuguesa e do Linense por infração ao 206. Correto? Muito obrigado, doutora. Excelente julgamento. Obrigada. Passo então ao próximo item de pauta, não havendo mais preferência, para o item 1 da pauta, que é o processo 55/2025. Desculpa. Pessoal, eu não tenho mais isso, né? Então 94, desculpa. Então temos ainda assim mais uma preferência, que é o 94. Aí me dá o 96 aqui, João. Passa a preferência aqui do 94, chamo o doutor Leonardo para se aproximar. O relator do senhor Breno está com a palavra novamente. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista 1, profissional de Guarani e Água Santa, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta a denúncia em falta do senhor Luiz Carlos de Oliveira Preto, como curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CNJD, pois consta do relato quarto que, após ter sido advertido anteriormente por desaprovar com palavras e ações as decisões da arbitragem, continuam reclamando acentuosamente e gesticulando ainda mais com os braços e pernas, se comportando de maneira inadequada na sua oferta. Pediu obrigações da sanção dele prevista, presidente, o relatório. Muito obrigado. Tem prova a ser produzida? Sim, é o vídeo do lance da expulsão. Então, doutor, vamos passar. O vídeo não é a sua defesa em si, mas só para a gente apontar as provas. Acredito que não seja necessário, tá bem... Tá ótimo. Mas se expresso, você quiser explicar quem é aqui, fica à vontade. É o treinador, é o árbitro treinador, Tá ótimo. o treinador sendo expulso. Então, Obrigado. Fala. Então, João, se puder. aí é o cartão amarelo e depois a expulsão. Doutor Breno, pode ser? Doutor Breno com a palavra, então. Desculpa, eu já passei. Doutora Caroline, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigada pela presença do nobre colega. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Relatora Caroline. Doutor defensor está com a palavra. Doutor Leonardo. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, nobres auditores, Procuradoria, pessoal da Secretaria, sempre essencial para o funcionamento desse TJD. Bom, o caso em tela é muito claro a respeito da expulsão do treinador Pintado, do Água Santa. Era a sua primeira partida no comando do Água Santa, trocou o comando técnico no meio da competição. E ali, como é possível ver no vídeo, o clube já estava perdendo por 4-0 a partida naquele momento. E sabemos também da situação do Água Santa, que é uma das equipes que briga contra o rebaixamento. Então, a situação de desespero do clube ali naquele momento era muito grande. Ainda assim, os gestos do senhor Pintado não são, de qualquer maneira, desrespeitosos ou assintosos, como diz o árbitro. Ele olha para o lado, ele faz gestos com o braço,
demonstra ali o que parece ter sido uma solada no lance, então faz o gesto de que teria havido uma solada, mas jamais de forma desrespeitosa ou assintosa. Ele estava ali simplesmente reclamando, nada, sem qualquer alarde, sem qualquer gritaria ou algo nesse sentido, nada. Ele faz um gesto muito simples. E que isso, de forma alguma, pode ou deve ser interpretado pelos senhores como uma situação, como uma infração prevista no artigo 258. Repito, o clube já perdia por 4-0. Não faria nenhum sentido para ele se desesperar ali, como se fosse o fim do mundo, como se o clube fosse virar aquela partida. Não havia essa possibilidade naquele momento. Então, era o primeiro jogo dele, então talvez estivesse querendo demonstrar seu empenho ali à beira do campo. E já, logo na sua primeira partida, teve essa expulsão, o que acabou prejudicando na segunda partida, que não pôde estar no banco, para ajudar a equipe nessa recuperação. Então, diante disso, a defesa entende que o senhor Bittar deve ser absolvido nesse momento, por não ter incorrido em qualquer tipo previsto no CBJD de não ter havido qualquer infração disciplinar. No entanto, caso Vossas Senhorias não entendam dessa forma, que seja levado em consideração sua primariedade, o único processo que tem em nome dele, ele foi absolvido, e considerando sua primariedade, considerando que ele, assim que é expulso, ele sai sem qualquer reclamação, e os gestos terem sido de maneira muito simples, muito comedidas, de certa forma, a defesa pede pela aplicação da pena mínima, ou caso assim não entendam, da pena mínima convertida em advertência, ou caso assim não entendam, a pena mínima de uma partida. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Estou vendo com a palavra. Senhor presidente, cumprimento do orador, cumprimento do doutor Leonardo, cumprimento da doutora Caroline também, e dessa forma diferente do caso anterior que eu relatei, eu vou ser sucinto. Me parece que as provas apresentadas de vídeo, ela de fato infirma a presunção de veracidade relativa da súmula. Pelos gestos ali apresentados, não me pareceu nada desrespeitoso, com quanto tenha sido uma reclamação, com quanto tenha sido uma discordância, mas me parece, até considerando o próprio teor da súmula, que não traz quais palavras teriam sido faladas, não menciona, não descreve quais seriam os gestos. As provas de vídeo aqui, na verdade, demonstram o gesto, e não me parece ser um gesto direcionado à equipe de arbitragem, mas talvez um gesto, o que teria sido lance ali, uma falta ou algo nesse sentido. Então, considerando isso e considerando o disposto no artigo 258 do CBJD, me parece que a conduta resta atipificada, ou seja, ela não configura no presente caso, razão pela qual eu absolvo o denunciado como voto. Muito obrigado. Como voto, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez o semelhante voto por este relator e acompanho integralmente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Como vota? Eu concordo, não vejo tipificação e voto também pela absolvição, parabenizando o doutor Leonardo pela brilhante defesa. Muito obrigado. Também cumprimento o relator. E observo o seguinte: gesticular e proferir palavras, quais, né? Nós estamos falando de futebol aqui, gente. Eu não estou numa categoria de base em que o treinador é visto como exemplo para aqueles jovens que estão ali, qualquer coisa um pouco mais ríspida pode ser mau exemplo. Nós estamos falando de uma categoria profissional. Uma situação como colocada pelo advogado aqui pode custar a permanência da categoria. Então, um técnico gesticular ou falar algo até no intuito de justificar o que realmente ocorreu em campo, como querendo demonstrar o que aconteceu, sei lá, se buscando VAR ou qualquer coisa nesse sentido, faz parte do jogo. Então, me parece que se tivesse mostrado o dedo no meio, se tivesse tentado fazer qualquer gesto de agressão, dizendo que vai cortar a cabeça, vai bater, aí nós estamos falando em gestos e palavras passíveis de eventual punição pelo CBJB. Mas simplesmente gesticular, proferir palavras, discordando de decisão, e possivelmente até num sentido técnico e saudável de tentar questionar a decisão ou mostrar o que aconteceu, faz parte do jogo, diriam aí os locutores de rádio e televisão. Então, nesse sentido, cumprimento o relator pela sua decisão e declaro que, por unanimidade, fica absolvido, então. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. A próxima específica. Exatamente. Passo agora, então, a ordem da pauta ordinária, tendo em vista não ter mais preferências, e o processo primeiro e último. O primeiro processo da pauta é o último processo da pauta, na prática, processo 55 de 2025, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 55 de 2025, jogo entre Rio Claro Futebol Clube e Capivarina Futebol Clube, pelo Paulista 2, realizado no dia 29 de janeiro de 2025.
Outra procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta, o senhor Bruno da Silva Barbosa, no curso do artigo 254-A, pois, conforme o relato da súmula, após ser advertido anteriormente com o cálcio de maneira temerária, o mesmo atingiu com o braço o rosto do seu adversário de forma temerária. Número 10, senhor Mário César Pérez, na disputa da bola. O atleta atingido precisou de impedimento médico e foi retirado de campo pela ambulância, não retornando mais à partida. A Procuradoria juntou prova de vídeo e a defesa escrita da agremiação. É o relatório, senhor presidente. E o denunciado é privado. Obrigado, doutor Wesley. Eu ia dizer isso, estou presumindo que a defesa escrita, porque eu não vejo mais advogado no nosso recinto. Passo então a doutora Caroline para... Só prova de vídeo. Ah, tem o vídeo, desculpa. Prova de vídeo. Uns 57 minutos, não mais, não. 57 minutos. Você assistiu o vídeo inteiro? Não, gente, vai analisar isso daí com vocês desde semana passada. Mas depois estende um pouquinho, porque vai para a outra posição bem conferente. Mas deixa eu ver para nós, porque é a câmera longa. A da cotovelada, né? Se quiser adiantar, então vai para o link 59, porque tem uma câmera lenta do lance. É verdade, aquela aqui eu... Vai postar só na ambulância que tiver. Nossa, que peso aqui nos pulsos. Planta do Twitter. Volta só um pouquinho mais para o vídeo. É isso que eu pedi. Um pouquinho mais. Volta, posso pedir só uma vez? Eu vou olhar para cima. Também todo mundo parece igual, né? Puxa. Mas sabe que você não soube, não estou vendo o filme depois. Doutor, satisfeito? Mais alguém quer relance? Então, o relator vai falar, aliás, a procuradoria com a palavra, e depois o relator para já fazer o resumo da defesa escrita e pode, na sequência, proferir o voto. Doutora Caroline. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os presentes. A Procuradoria segue nos termos da denúncia, acho que a veracidade da súmula relatando o que aconteceu e o vídeo por si só demonstra a gravidade dos atos cometidos pelo atleta em questão. Muito obrigado, Procuradoria. Doutor Wesley, com a palavra, para o resumo da defesa escrita e para o seu voto na sequência. Obrigado, senhor presidente. A defesa do Capivariano, em nome do senhor Bruno da Silva Barbosa, ressalta a privacidade do denunciado e, com base no relato da súmula, ele diz que o vídeo e a súmula são claros ao afirmar que o choque aconteceu durante o futebol, sem qualquer intenção por parte do atleta. Por esse motivo, requer a absolvição do atleta, caso não seja entendimento dessa comissão. Diante da pequeníssima gravidade da suposta infração, deve ser aplicada a penalidade de advertência ao denunciado. Se assim a infração não for considerada de pequena gravidade, que se admite para debater, requer a punição da suspensão de uma partida. Esse é o relatório da defesa. Passo então a proferir o meu voto. Aqui, antes de mais nada, apenas em complemento ao relato, que chamou atenção o desfecho, né, da jogada. No relato do diretor da partida, ele informa que, diante da cotovelada, como nós vimos aí, houve muito sangramento do atleta, de modo que os atletas em campo se desesperaram e chamaram a ambulância, que foi imediatamente para dentro do campo, diante do volume de sangue, e pedindo para levar o atleta para o hospital. No entanto, a médica e o clube resolveram tudo dentro da ambulância, então não foi necessária a remoção ao hospital. Só fazendo esse adendo com relação ao relato do diretor da partida, eu acho que o lance é de clareza solar. E a gente vê a disputa de bola, o movimento do braço do atleta ele não é natural. O movimento atleta de praticante de arte marcial, dá para ver
A intenção ali é deixar o cotovelo. Ali não tem outra justificativa para o que aconteceu, porque ele, ao girar o corpo, você vai recolher o braço, uma coisa, você girar e levantar o braço, e ainda, como acertou de encontro, né, a cabeça do jogador, o estrago foi grande. Por esse motivo, eu vejo como bem tipificada aqui a conduta como bem colocada pela mão da Procuradoria. A gravidade do lance merece também observância, porque, que pese ao até ser primário, a consequência do lance poderia ser bem pior, porque o impacto de uma cotovelada o jogador em sentido contrário, ele pode ser muito mais gravoso. Nós já vemos casos de fundamento de face. Por esse motivo, considerando todos os fatos do presente caso, meu voto pela condenação do atleta, nos termos do artigo 254A, já considerando a primaridade, já considerando tudo, a pena de 6 partidas de suspensão. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, relator. Como vota o doutor Ricardo Coppola? Cumprimento o relator. Eu, nesse caso, acredito que há muita gravidade, né? Nós não precisamos aguardar um resultado ainda pior para punir de uma forma que o próprio jogador nem pense em cometer algo semelhante no futuro, portanto, acompanho integralmente o voto. Muito obrigado. Como vota o doutor Breno? Senhor presidente, cumprimento o relator pelo brilhante voto e apenas com um acréscimo de fundamentação aqui e para instigar a provocação. A preocupação é tanta que o próprio CBJD estabelece que, em determinadas circunstâncias, se o atleta atingido ele fica impossibilitado de praticar o desporto, o atleta penado também fica nesse gancho, vamos dizer assim, tal qual mencionava aqui. Não há notícias, obviamente, e aqui não cabe qualquer juízo acerca do retorno do atleta na equipe, mas me parece um fato de fato grave, né? Uma conduta bem chocante, para dizer o mínimo, então acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Breno. Também cumprimento o relator pelo seu voto, a fundamentação e as considerações realizadas. É responsabilidade desse tribunal no julgamento não só do ponto de vista objetivo da aplicação são, mas trazer esse tipo de reflexão, que é o que contribui, né, com a efetiva prática da esportividade no campo, e que aqueles casos de excesso tenham punição exemplar. Se o presidente só me permite, claro, no caso, nós não tivemos o VAR. Certamente, se tivesse o VAR, a decisão seria revista de campo, que foi o segundo amarelo, mas a gravidade por si só já denota que não seria o caso de segundo amarelo, mas sim um vermelho direto. Sim, sabendo a competição, né? Perfeito. Me parece que o relato médico de tudo também é muito grave, né? Então, cumprimentando mais uma vez pelo voto, os colegas aqui pelo acompanhado, também eu acompanho. Então, fica por unanimidade aplicada uma sanção de 6 partidas de suspensão ao atleta Bruno da Silva Barbosa. E assim concluímos a nossa sessão de hoje. Agradeço a participação de todos. Bom, ressalto então que a próxima semana que não teremos, ficou a do pleno, e a outra também não. Então, por 2 sessões não teremos, para que sintamos saudade das nossas sessões. Desejo a todos, então, um ótimo feriado de carnaval, nos reunimos na sequência. Declaro encerrada a presente sessão. Uma ótima semana e um ótimo feriado de carnaval a todos.